Olá, estamos de volta para mais um episódio do SustentaCast, o podcast da Casa Brasil, da Casa Sustentabilidade Brasil, na COP30. A Casa Capixaba da Amazônia, a casa que abre e fala com painéis o que está acontecendo dentro do Espírito Santo e aqui na COP30. E aqui na minha frente, o professor Luiz Fernando Schettino, um grande ambientalista. Ele é professor, escritor, além de mais 5 coisas que eu não vou conseguir falar agora. Professor, dê uma boa noite. Como é que o senhor está sentindo a COP? Boa noite a você, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar na COP, esperançoso e olhando uma janela nova dessa energia, essa participação, onde a gente vê as pessoas vibrando, participando, contribuindo. Então, um momento histórico e um momento que traz esperança. Professor, o senhor tem, como professor, 30 anos, né? 40 anos de trabalho, de pesquisa, né? 40 anos que o senhor dirigiu, presidiu diversos órgãos, né? Fale um pouquinho da sua experiência, como começou, para a gente poder começar esse bate-papo. Tá, eu vou contar uma história aqui até para ficar registrado, que é muito interessante. Eu sou de Castelo, uma cidade do estado do Espírito Santo, onde existe uma festa chamada Corpus Christi, que é uma festa religiosa importante no país, hoje uma das mais bonitas, se não a mais bonita do país, que envolve toda a comunidade. Então, a primeira coisa, ela é marcante por envolver a comunidade e as crianças participam. Então, eu era criança e já no jardim de infância eu tive uma professora que me levou para conhecer um ninho de beija-flor. Eu me encantei com esse ninho de beija-flor. E depois veio a festa de Corpus Christi, né? Tem mais de 60 anos essa festa. E eu, criança ainda, plantava cristas de galo em frente da minha casa para juntar florezinha para fazer os tapetes. Para fazer os tapetes, né? E dali eu passei a plantar maravilha, passei a plantar cana, passei a ser um plantador de árvore. Sim. Então, o ninho de beija-flor e a festa de Corpus Christi com a crista de galo, que é maravilha, né? Com uma flor campanulada, assim, meio lilás, branca, criaram em mim um olhar para a natureza. E a partir daí, depois eu, bem jovem já, a minha família tinha uma indústria de madeira, eu ia muito para a mata, iniciei produção de muda, de reflorestamento. A partir daí me despertou a vocação de ser engenheiro florestal. Então fui para a Universidade de Viçosa e hoje, aos 65 anos, posso afirmar categoricamente era a melhor opção da minha vida ser engenheiro florestal, ser um ambientalista, ser um construtor do futuro. Quando nasce o ambientalista? Olha, o ambientalista nasce no momento que a gente toma uma consciência ao interagir com a natureza. Eu fui um menino que tomava banho de rio. Eu tomei água do Rio Castelo, com folha de inhame. Subia na árvore, comia goiaba, chupava manga que caía lá do pé no chão. Então, a gente criou uma ligação, fazer pelota com barro, sujar a mão, criou uma relação de que eu, a terra, a árvore, pescar a piaba lá, o bagre, isso é o mesmo sentimento, creio eu, que o indígena tem, a relação com as coisas. Diferente hoje de muita gente que, infelizmente, não é opção, nasce num apartamento tudo clean, nasce tudo no playground, né? Nunca pegou uma galinha na mão, não sentiu o cheiro do esterco, do cocô, né? Eu comprava o leite, minha mãe mandava buscar no leiteiro, no canecão. Uhum. Então isso cria uma proximidade. E depois essa participação minha na ida para a mata, e aí você começa a conviver com um cidadão chamado mateiro, que ele olha uma árvore aí pela cor da folha, a casca, o cheiro, o amargo. Eu sou meio mateiro, eu passo e eu falo, a espécie é tal, tal. E aí você... tipo assim, você se apaixona, como se fosse gostar de futebol, a partir daí você não faz aquilo por obrigação, faz aquilo por querer fazer e cada dia vai se construindo mais. E aí eu aproveito para dizer, a universidade me aprimorou, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, as matemáticas, químicas, físicas, tecnologia, mas o que me move é aquela construção lá de trás, é aquele menino
que planta crista de galo. Eu continuo tendo aquele menino como o meu exemplo para fazer as ações ambientais. Isso é pensar na natureza, interagir com ela e não só essa técnica, esse conhecimento. É isso que eu me refiro, que os nossos cursos têm que dar para as pessoas. É uma alma de sustentabilidade, hoje com inclusão, com respeito à diversidade, com pensar em inovação, empreendedorismo. Não adianta o sujeito ser o cara mais entendido de tecnologia no mundo, mas insensível, não olha ao seu lado, não presta atenção na cor do pássaro, não olha se o rio está bonito, está feio, se está quente ou está frio. A gente está vivendo uma nova geração, teve a Millennium, tem a geração Z. Eu fiz recente um podcast só para o pessoal de propaganda política, os marqueteiros, aqui em Belém. E aí uma das entrevistadas me despertou, porque ela teve um painel sobre isso, sobre a geração Z. E ela falava sobre isso, né? Que a nossa geração trabalhou muito, ou trabalha muito. E parece que quanto mais você trabalhava, mais isso parece que era importante para você. E muita gente não olha os filhos, não acompanha o nascimento dos filhos, né? Porque extrapolava no trabalho. Aí veio mais uma geração. Essa geração, agora, ela meio que quer fazer diferente, sabe? Ela quer, uma parte dela, claro, ela quer saber se tem sentido aquilo para ela, sabe? Se faz sentido ela comprar um carro, sabe? Se faz sentido ela trabalhar até mais tarde, se a empresa que ela trabalha realmente é importante, sabe? Para as pessoas, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas gerações também. Pois eu concordo com isso, né? Está tendo uma evolução no entendimento do que é qualidade de vida. E aí, nesse contexto, eu coloco uma coisa que sempre se soube, mas nunca se mediu como hoje. A vida passa rápido, nós somos passageiros. Então, para que trabalhar desesperadamente? Para que acumular tanto, se amanhã não estaremos aqui? O que nós temos que acumular é sabedoria, conhecimento, entendimento da vida. Óbvio, precisamos ter uma condição mínima dentro do mundo que vivemos para morar, para comer, para, né, ter uma condição de vida. Mas isso não significa que você tenha que passar do limite todos os dias, esquecer as pessoas, esquecer a natureza, para que você tenha mais do que você precisa. E essa, talvez, é incrível a sua pergunta, eu acho que essa é a medida da sustentabilidade. É criar no ser humano o entendimento da quantidade daquilo que lhe é suficiente para ter uma vida boa, mas para que outras pessoas também o tenham. Porque o modelo que está aí hoje, ainda, infelizmente, é assim, eu sou inteligente, eu fiquei rico, mas a favela está ali do lado com um monte de pobre. E aí eu falo uma coisa, não sei se eu vou saber expressar. É fácil você pegar alguém que nasceu, vamos imaginar, 10 quilômetros de altura e você deu uma condição para que ele voe 10 metros. Quando ele voar 10 metros a mais, ele está a 10 quilômetros e 100 metros de altura. Alguém que nasce no chão, se voar 10 metros, ele estará só 10 metros de altura. E que geração dessa família vai alcançar aquela outra ali? Aqueles 10 quilômetros. Mas e para alcançar aqueles 10 quilômetros, aí entra uma coisa, um americano consome 350 litros de água por dia, um africano 50. Para eu dar mais 300 para o africano, vou arrumar água onde? Então, esse cara que consome 350 litros, ele tem condições de você racionalizar, em dado momento ele consumir 150 litros. Eu não quero que ele não consuma nada. Sim. Mas vai sobrar 200 litros para dar 50 litros para mais 4 pessoas. Então, essa pessoa passar de 50 para 100, mais 4 pessoas passarão de 50 para 100. Então, essa conta. Então, tem essa questão. Por outro lado, tem uma questão que eu queria chamar a atenção nisso. As gerações passadas tinham um valor mais humano, um valor de respeito. Hoje está uma verdadeira corrida ao pote de ouro. Só fala, vai fazer investimento, vai fazer. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você não pode trabalhar igual um louco para cuidar, mas, por outro lado, também tem que entender que tem certos valores, né?
a participação nas coisas coletivas, aquele que tem a sua fé, tem um tempo para a sua religião, tem um tempo para cuidar do idoso, tem um tempo para os amigos, né? Não adianta só pensar que vai ter o iate, tem isso, investiu, fez, acontece. Porque voltando ao que nós iniciamos, a vida é breve para todo mundo, para quem é muito rico, muito pobre, quem investe, quem não investe. Então, o grande investimento é qualidade de vida. Ontem, algum dos entrevistados, eu não lembro agora porque eu entrevistei muita gente, mas falou uma coisa incrível. Ele falou assim, tem fábricas que hoje fabricam, a tecnologia permite que a fabricação de um automóvel seja muito rápida, porque praticamente não tem mais, é só robô. Isso fez com que aumentasse a capacidade, né, de números de automóveis. E para quem for fabricar 1 milhão de carros, no caos que já está hoje as vias. Então, quer dizer, nós melhoramos a nossa tecnologia, fabricamos mais, né? Exaurimos mais os metais, tudo que de peças, de tudo para poder esse carro saia com mais rapidez da fábrica. São fábricas que estão em todos os lugares. E se a gente pensar, esse número vai bater um número tão grande, de produção, né, que vai afetar ninguém. A gente pensa, mas precisa de tanto carro assim? Precisa fazer com tanta agilidade? Então, né? É preciso que uma casa tenha 3 carros? Não, mas dessa que é a questão que eu falei do limite. Eu acho que nós temos que construir um entendimento nas pessoas de que para que o planeta suporte todo mundo numa condição minimamente adequada, alguém vai ter que reduzir. E aí essa redução, ela implica, que essa que é a engrenagem difícil, você vai ter que construir um caminho para repensar, por exemplo, eu falo uma questão, o home office já foi um passo importante. A pandemia trouxe para a gente, quebrou vários paradigmas, Sim, né? Quebrou paradigmas. E avançou outras questões. Sim, também, então, né? Home office. O cara saía de casa, como eu falo, muita gente sai para estudar, o cara sai de casa para ir sentar num banco de escola, ficar lá ouvindo, pegar um ônibus e voltar para casa. Ele tem que ter a responsabilidade de ligar um equipamento em casa e assistir em casa no seu quarto, os que podem, os que não podem tem que dar essa condição. Então, essa é uma questão. A outra questão é que eu penso no longo prazo, vamos ter que fazer opções. Né? É justo que a pessoa tenha o direito ao lazer, ao passeio, é justo que a pessoa tenha o direito do ir e vir. Agora, vai chegar um ponto que para você fazer algo funcionar, vai ter que ter mais regra, mais rígida. Vou dar um exemplo. Nos centros de cidade, você vai ter que ter um preço de estacionamento muito maior, nos locais mais coisas, para a pessoa fazer a opção de ir no transporte coletivo. Então, hoje, por exemplo, já se está investindo, mas esse é um vetor. Transporte coletivo de qualidade, eficiente, pontual, etc. E aí botar regra para que, olha, você tem o carro e tal. Eu acho que essa questão do carro, ele não está com os dias contados, não. Mas a curva da ida dele vai dar, porque essa nova geração, como você disse, muita gente não quer ter o carro. Ele vai no Uber, ele vai no coletivo, ele acostumou a ir no ônibus, que, por exemplo, o Estado do Espírito Santo é um privilégio, os ônibus que tem, de qualidade, funcionais, e agora com biometano aí, tendo essa possibilidade elétrica. Então, se o poder público se organizar e houver um trabalho, aí eu quero colocar uma questão na conversa que é importante, educação ambiental. Temos que educar as pessoas. Né? Educação ambiental é muito mal entendido, como se fosse uma coisa para criança, fazer com florzinha, com pé. Não é. É para o governador, nosso, não é que não precisa, mas já tem uma consciência, é para o deputado, é para o senador, é para o empresário, para coisa. Isso ele tem que pensar em economizar energia, pensar em economizar água, pensar em ter equipe que repensem as coisas no seu negócio. E aí eu queria colocar uma outra questão dentro disso, que isso é uma coisa que eu acho que precisa ser pensado, nas cidades, pelo menos por setores, serem pensados horários diferenciados de funcionamento das coisas. Eu pergunto, por que todos os açougues têm que abrir 8 horas da manhã? Por que todos os cartórios têm que abrir 10 horas da manhã? Você poderia fazer, eu falava muito na universidade, todas as aulas acabam 6 horas, aí fica aquele tumulto para pegar ônibus.
Por que você não começa na fábrica, onde for? Isso tem que ser feito estudo, por Sim, setor. sim, sim. Né? Uma aula começa às 7, uma às 7h15, uma às 7h30, uma às 15 para as 8. E aí vai soltando... Você vai chegando e saindo, você reduz muito o volume de trânsito, reduz o volume de gente. Se todos os açougues abrirem tal hora, a tendência, pelo menos, ou fica vazio no começo ou algum momento. Então, você tem que mudar. O desse bairro abre nessa hora, o daqui não sei do que, você está entendendo? Tem que fazer alguns estudos. Então, acho que, quando eu digo que está se debatendo, é a gente buscar visões. E eu acho que o que eu posso contribuir é exatamente isso, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, é pensar essas coisas, como que essas coisas se farão. Né? É o cara que está no home office, é a aula que vai passar uma parte C, como está sendo semipresencial. Isso não quer dizer que você vai tirar aquele cara que tem que ir no laboratório fazer o teste e fazer digital, né? Claro, porque aí... não pega, né? Algumas coisas tem que estar ali presente. Mas você consegue reduzir muito emissões, gente na cidade, tempo perdido, né? Poluição que traz doença, uma série de coisas. Eu sou muito otimista, acho que as coisas vão melhorar, apesar de que o dano que nós já fizemos à natureza, vamos pagar um preço por ele. Professor, que projetos o senhor pode elencar para a gente que estão funcionando bem em Espírito Santo? A gente sabe que o Espírito Santo é um modelo, o governador é um entusiasta, né? Ele é um engenheiro florestal, né? Ontem eu entrevistei vários secretários, eles me falaram que as metas são ousadas, eles cumprem as metas e o governador quer mais. Ele vem e cobra, mas dá condições. Primeiro, falar de Renato. Renato é meu amigo há 50 anos, né? Formamos juntos, somos de Castelo, fomos juntos para a universidade. Ele é de Castelo também? De Castelo. Ah, legal. Fomos para a universidade juntos, fizemos o mesmo curso, convivemos lá o tempo todo na universidade, moramos juntos, né? E ele é um cara muito determinado, é um cara muito arrojado. E ele vestiu essa camisa, e eu falo sem nenhuma modéstia, sem nenhuma desconsideração a ninguém. Tudo que está acontecendo se deve a ele. O secretário pode ajudar, pode fazer, mas se fosse a determinação dele, com certeza a maioria das coisas não estariam ocorrendo, eu digo, na área ambiental. Nas outras áreas também, mas na área ambiental eu tenho certeza. Mas ele conseguiu uma coisa, e aí eu acho que ele tem uma parte do mérito, e outros governadores também tiveram, que foi organizar o Estado do Espírito Santo, né? E ao organizar o Estado do Espírito Santo, ter condições fiscais, como ele fala, para ter o dinheiro. Aí ele teve as ideias, criar o Fundo Soberano e tal. Então, eu acho que o projeto Reflorestar, Águas e Paisagens, não sei nem se o nome é certo, às vezes eu confundo, mas a descarbonização, os investimentos todos que têm sido feitos na área ambiental, em segurança pública, porque você não vai fazer meio ambiente se não tiver segurança pública, como é que você vai alguém andar de bicicleta? Eu esqueci de falar disso, né? Que é uma coisa, bicicleta, agora tem a moto elétrica, a bicicleta elétrica. Isso depende de ter segurança, porque se andar de bicicleta, de moto elétrica e o cara está roubando na rua, coisa não dá. Sim. Então, foram feitos muitos investimentos nessa área por causa de ter uma condição fiscal e pela determinação do governador em pensar a questão ambiental. Então, eu acho que hoje o Espírito Santo, eu tenho colocado isso, é um exemplo que veio para a COP daquilo que deve ser feito nos estados. Agora, eu faço sempre a ressalva, não pense que isso está ideal. Que está resolvido. Ainda tem muitas coisas para serem feitas. Me preocupa como será depois do governador Renato Casagrande, e eu quero fazer uma colocação aqui que é importante para mim. Renato é meu amigo, gosto dele, mas ele não é perfeito, ele também tem erros, como todo mundo pode ter, mas as questões positivas são muito maiores do que quaisquer outras, e eu me preocupo quem será o dia seguinte depois dele, porque esse arcabouço que foi montado no Estado, e como eu disse, foi uma construção que outros governadores fizeram, sair do crime organizado, criar essa condição que Renato consolidou, né? Ele é o consolidador, e para mim eu costumo chamá-lo de José Renato Jerônimo Monteiro Casagrande, que Jerônimo Monteiro foi o maior
governador que fez obra no Espírito Santo. Sim. E Renato, hoje, eu acho que ele superou Jerônimo Monteiro. Mas precisa saber quem virá o dia seguinte e se vai continuar a dar essa prioridade, porque é comum no Brasil alguém até, como eu disse, por inveja, pelo bypass, não, deixa isso aí parado, porque senão fica a marca do Casagrande. O legado está grande, né? Sim, mas já tem um legado grande. O legado, né? Tem uma coisa, tem um preço, quanto maior é o peso dele, é maior. Sim. E para alguém ter o estafo para carregar, o estofo para carregar isso, precisa ter um ombro grande e uma determinação grande, que Renato tem isso. Então, eu particularmente, assim, acho que hoje o Espírito Santo é o melhor exemplo, não é o ideal, mas é o melhor exemplo que nós temos no país e temos que parabenizar Renato e todos que de uma forma ou de outra colaboram. Eu acho que eu faço parte desse processo, o secretário faz, o outro faz, cada um no seu tamanho ajuda a criar esse norte. Mas eu acho que nossa preocupação hoje é independente de cor partidária, independente de ideologia, isso vale para o Espírito Santo, para o Brasil, nós temos que continuar esse trabalho pelo bem da sociedade, pela qualidade de vida e pelo futuro de todos que virão. Professor, qual é a sua impressão que já deu para... Eu sei que o senhor chegou há pouco tempo, mas qual é a sua impressão que o senhor teve da COP até então? Olha, a minha impressão é a melhor possível. Eu participei da Rio 92, participei da Rio +20, eu participei de muitos eventos por aí. E essa COP, ela me parece muito sólida. Eu vejo o presidente da COP para lá e para cá, eu vejo o governador da Califórnia para lá e para cá, eu vejo o presidente do BNDES para lá e para cá, eu vejo Marina Silva para lá e para cá, vejo o Renato Casagrande para lá e para cá. Então, é muita gente que tem papel a cumprir que está nesse para lá e para cá. O que significa? Está aqui, está ali, está falando, está conversando, está sendo questionado. Está dialogando, né? Está dialogando. Está cobrando. Cobrando, né? O presidente Lula está ali, a rainha, se não me engano, a rainha da Dinamarca estava passando ali, né? O presidente do Congresso Nacional estava ali. Então, em outros eventos eu fui, não vi isso. Agora, ao mesmo tempo, eu estou vendo, tem criança, tem indígena, tem quilombola, tem o cara do Ártico, do Alasca, da Antártida, está todo mundo lá. Eu estou lá, você está lá. Sim. Então, eu acho que está assim, um ambiente muito bom, muito sólido. Eu queria fazer uma colocação, não sei nem se é muito elegante, mas talvez seja necessário fazer. Eu acho que a organização está boa, mas faltou algumas coisas, por exemplo, distribuir latinhas de água. Eu acho que não é um bom exemplo, porque reciclar, fazer coisa, acho que poderia isso aí ter os copos de papel. Podia ter outra forma, né? De outra forma. Também achei esquisito, coisa, em volta, muito lixo jogado essas latinhas. Então, é culpa dos participantes, é culpa de não ter preparado uma coisa. Outra questão, que isso não tem a ver com o foco da coisa. Para você achar uma sala daquilo lá é uma dificuldade enorme. A gente que tem um conhecimento, tem um painel que passa e passa rápido, ele para no meio. Parece aquela coisa de aeroporto. Você pergunta, não, de aeroporto é bom perto daquele lá. Você pergunta uma pessoa, ela não sabe, te manda para um lugar, pulando para o outro, e aqui tem longe. E a outra é que não dimensionaram a comida e o ar. A gente está morrendo lá naquele ar-condicionado, está quente. Hoje de manhã eu tive que ir para o apartamento, tomar banho, cuidar, porque eu estava derretendo, é quente demais e os negócios de água não dão conta de refrescar. Você vai lá e toma aquela água morna, aquele coisa, você começa a entrar em pânico. Então, essa questão da ventilação, da informação, dessa questão do copo e tal. Aí, a questão da comida, como eu disse, eu fui num local que eu estou lá na Blue Zone, mas eu também, como eu disse, estou lá na Green, né? Aí cheguei lá, acabei por coisa, muita fila, não comia, fui lá para a Green fazer uma palestra e fui comer. Eu fiquei meia hora esperando assar uma coxinha que queimou o aparelho, a mulher pegou os negócios lá, botou numa vasilha e levou para outro local para aquecer. Não pode fazer... sim. Aí não conseguiu aquecer, voltou, falou, mas vamos trocar o aparelho, vamos mandar buscar. Então, faltou uma organização. Eu acho que é possível, é factível ocorrer isso, mas proporcional à quantidade que sabiam, eu deixo aqui um apelo, não na COP, mas em outros eventos, aqui, em qualquer lugar, chama as instituições filantrópicas,
Chama, igual nós fomos no mercado aqui um dia, aquele pessoal faz comida típica ali, com aquela panelinha que bota o arroz num pedaço do peixe, o coisa. É jogo rápido ali, Jogo né? rápido, é isso aí. Jogo rápido. E não só coxinha, pão de queijo, coisa, tudo Sim. bem, pode ter isso, mas tem que ser jogo rápido. Tem que ser rápido, né? Professor, que papo agradável, tá? A gente já bateu nosso tempo aqui. Queria que o senhor olhasse para aquela câmera, se despedisse e me desse um recado da sua estada aqui em Belém, o que o senhor está achando, e se despedisse aqui para aquela câmera. Bom, primeiro quero agradecer a sua gentileza, agradecer aqui ao Elias. Elias é um visionário, é uma pessoa que faz coisas incríveis como essa casa e esse trabalho. Eu estive em Belém várias vezes, eu fui subsecretário do Ministério da Ciência e Tecnologia, aqui tem o Museu Guild, participei muito aqui. E estive aqui um ano participando de uma atividade já pré-COP, e que eu vou falar aqui, espero que pessoas de Belém vejam. Belém deveria se chamar simpatia. As pessoas são agradabilíssimas, a gente sente a espontaneidade, um sorriso, e sempre que eu venho aqui eu fico com isso na cabeça, né? Eu no Espírito Santo como pão de sal, aqui eu como pão careca, não é isso? E eu só tenho que agradecer, é uma participação importante para a minha vida. Eu estou com 65 anos e com certeza essa COP será uma marca e nessa marca estará escrito Belém. Que legal, professor. Estamos terminando aqui o episódio muito importante, né? Porque o professor tem uma história de vida, né? De doação. Começou falando de uma história dos beija-flores, eu achei isso lindo, lindo, de verdade. Tá, professor? Até mais, até o novo episódio.